A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. Tudo bem com vocês? O Senhor me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar com todos. E a palavra do Senhor, ela já vai nos ensinar que quando a gente escuta a voz de Deus, a gente vence na vida, a gente prospera, a gente tem sabedoria. E quando escutamos a voz do mundo, a voz das pessoas, automaticamente deixamos de escutar a voz de Deus. Ainda que a gente venha achar que está escutando. Porque olha o que diz no livro de 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 1. 1 Reis, capítulo 12, verso 1. A palavra começa dizendo de um rei que era filho de Salomão. Salomão, para quem muitos já sabem, foi o rei mais sábio que existiu, né? Mas isso não quer dizer que o filho dele também seria da mesma maneira. Também ouviria a voz de Deus. E a palavra do Senhor começa assim, ó. Foi Reoboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Reoboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha só, mesmo Salomão tendo sido um rei tão sábio, ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir ali a voz dos deuses, né? Que as mulheres dele, de Salomão teve várias mulheres, servia. E aquele povo falou assim: vamos lá ver se ele nos ajuda, né? Ver se ele alivia o fardo, ver se ele vai nos dar uma força. Olha só. Aí a palavra do Senhor diz assim, no verso 5. E ele lhes disse, Reoboão falou para eles: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. O que ele fez? Vai, eu vou tomar conselhos, né? E depois de 3 dias, vocês voltam aqui. E teve o rei Reoboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? Olha só, eles foram lá, pediram ali para ser aliviado o jugo. Reoboão foi lá e teve conselhos dos anciãos, dos sacerdotes que ficavam ali, que serviam a Deus, que ouviam a voz de Deus, né? Que estavam ali quando o pai dele era ainda vivo. Ele perguntou: o que vocês acham que eu faço? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: o que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele, com Reoboão, lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo:
Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se o meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Reoboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme ao conselho dos mancebos, dizendo: o meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. O meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Sabe o que a palavra está querendo dizer? Que olha só, a palavra diz que ao invés dele ter escutado a voz de Deus, ele escutou a voz dos mancebos, daqueles meninos que cresceram junto com ele. E todas as vezes que a gente deixa de escutar a voz de Deus para escutar a voz do homem, a queda, ela é certa. Quando a gente escuta várias vozes, mas não escuta a voz de Deus, a queda, ela é inevitável. A queda, ela sempre vai ser inevitável. Sabe por quê? Porque quando a voz de Deus se cala, qualquer voz parece sábia. Quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente escuta a voz da frustração. Porque ao invés dele ter escutado a voz de Deus, ele preferiu ter escutado a voz dos amigos, de pessoas que não tinham sabedoria de Deus nenhuma. Que ali eram pessoas que tinham crescido com ele, eram jovens. E não é a questão da idade, mas é a questão da maturidade. Quando uma pessoa ela já está disposta a pecar, ela nunca vai dar ouvidos à voz de Deus. Isso é claro, é nítido. Então qualquer outra voz vai parecer sábia. Qualquer outra voz vai parecer melhor do que a voz de Deus. Porque como o louvor diz, se a gente não escuta a Deus, a gente morre. Se a gente não escuta a Deus, a gente vai perecer. E às vezes não é morrer no físico, às vezes é morrer na fé, às vezes é morrer... a alma vai estar tão desesperada, a carência vai ser tão grande, porque tem pessoas que ao invés de escutar a Deus, escuta os amigos do trabalho, escuta o vizinho, escuta a amiga, que a amiga fala assim: pra que esse negócio de igreja? Pra que esse negócio de buscar Deus? Pra que? Deus não tá nem te respondendo, você merece ser feliz. É aquelas frasezinhas, né? Aquelas, Deus não te escuta, Deus não te responde. Ei, essas vozes, elas não são de Satanás. Elas são de pessoas bem intencionadas. Tem gente que pensa que, não, sabe o que é? Eu vou mudar o meu cabelo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir o divórcio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de cidade. Ei, não adianta mudar de cidade, não adianta pedir divórcio, não adianta maquiar por fora, não adianta você ir lá e cuidar do seu corpo. Não estou falando que não é bom, é maravilhoso a gente cuidar do corpo, mas a gente também tem que cuidar da nossa alma. Porque não adianta mudar de cidade, não adianta cuidar por fora se a alma não foi transformada. Ei, deixa eu te falar algo. Recomeços sem direção viram labirintos com decoração nova. Você pode mudar o cenário todinho.
Você pode mudar de casa, você pode mudar o seu cabelo, você pode mudar o que for, as suas roupas. Mas se você muda o cenário, você vai continuar perdido. Porque a questão não é o cenário, a questão é quem você está dando ouvidos. Porque não adianta nada você fazer tudo isso e você não encontrar paz, não encontrar tranquilidade. Porque, na verdade, esse jovem, sabe o que ele fez? Ele fez com que um povo se levantasse contra ele. Ele criou inimigos sem necessidade. Ao invés de ele ter escutado a voz de Deus, ele preferiu ter escutado a voz dos amigos. Ao invés da pessoa escutar a voz de Deus, ela escuta a voz das amigas do trabalho, dos amigos do trabalho, daquele povo que não serve a Deus, que não está nem aí, que não quer servir a Deus. E ainda vem com aquele papo: você tem que ser feliz. Você não precisa viver desse jeito. Pra que orar tanto? Pra que ir tanto pra igreja? Tem gente que está sendo intencionada, né? Pessoas estão estão lançando palavras, e às vezes é pessoas que moram até mesmo dentro da tua própria casa. E ao invés de você ouvir a voz de Deus, você vai escutar a voz do mundo, vai escutar a voz de todo mundo. É como eu falei, quando a gente escuta várias vozes, a gente não escuta a de Deus, a queda, ela é inevitável. Vai acontecer de fato. Sabe por quê? Porque mas quando é que eu sei que é a voz de Deus? Quando traz paz, tranquilidade, sossego na alma. Ei, esse papo de intuição, na maioria das vezes, é Deus te avisando. E ao invés de você parar um pouco e ouvir o que Deus tem para dizer, a pessoa escuta todo mundo. Escuta os amigos, escuta os vizinhos, escuta aqueles parentes que não servem a Deus. Se a gente for dar ouvidos a pessoas que não servem a Deus, a gente vai cair, a gente vai falhar, a gente vai parar, porque é isso que o inimigo quer. Ele não quer que a gente vença na vida. Ele quer que a gente venha parar, que venha desistir. Porque olha o que diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20. Fala que Josias, ele vai provocar o rei do Egito e ele vai ser morto. Olha só, por não ter escutado a voz de Deus. Olha o que a palavra fala. Capítulo 35, verso 20. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Olha só, o rei do Egito, ele saiu para guerrear, contra Carquemes. Era outro rei, era de outro lugar, não tinha mexido com ele. Olha só, verso 21. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo, o rei do Egito, Neco: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E Deus, não foi o homem, foi Deus. E foi Deus que me disse para que eu me apressasse. Guarda-te de opores a Deus, que é comigo, para que não te destruas. Olha o que ele falou, o rei ali do Egito, falou assim, Josias, eu não vim aqui contra você, eu não estou guerreando contra você, eu não estou me levantando contra você. Então é melhor você se apartar, porque eu não estou vindo aqui pela minha vontade, mas é Deus que me enviou. Olha só, quando a gente não escuta a voz de Deus, escuta a voz do homem, a voz do amigo, a voz da amiga, a voz de todo mundo, menos a de Deus, olha o que acontece. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Verso 22. Porém Josias não virou dele o seu rosto. Antes
se disfarçou para pelejar com ele e não deu ouvidos às palavras de Neco, rei do Egito, que saíram da boca de Deus. Olha só, quem falou através ali do rei Neco, rei do Egito, foi Deus. Só que Josias não deu ouvidos, antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Olha só. Deus, ele foi ir contra a vontade de Deus. Ao invés dele ter escutado a voz de Deus e ter voltado para trás, ele foi contra a própria vontade de Deus. Quando nós vamos contra a vontade de Deus, a gente morre. A gente se frustra, a gente se decepciona, a gente perde, a gente falha. Por quê? Porque a gente está escutando a voz dos outros e não a voz de Deus. Não tem pessoas que faz coisas, depois fala assim, ó, nossa, eu não estou em paz, eu não estou tranquila, eu não consigo estar sossegada. Por quê? Porque deu ouvidos à voz dos homens e não à voz de Deus. Ei, quando não encaixa, entende uma coisa, quando não encaixa, não é intuição, é Deus falando. Quando as coisas não dão certo, para e escuta um pouco a voz de Deus. Tem gente que está morrendo espiritualmente, tem gente que está sentindo na pele, no corpo, o que a alma já está gritando há meses. É Deus falando o tempo inteiro: ei meu filho, ei minha filha, escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Tem gente que tá nos lugares, ri alto. Tem gente que mostra felicidade, fica rindo à toa. Mas quando chega em casa, fica chorando. Quando chega em casa, tem insônia. Quando chega em casa, tem taquicardia, tem crise de ansiedade, sensação de sufocamento. Isso tudo é falta de paz, de tranquilidade, de sossego na tua alma. Isso é o próprio Deus falando: meu filho, minha filha, eu não te fiz para isso. É para você reinar na terra, é para você viver o melhor. Mas por que você escuta mais a voz dos homens do que a minha voz? Infelizmente, as nossas plantações existem colheitas. Então, quando a gente deixa que a voz de Deus se cale, qualquer voz vai parecer sábia. Qualquer voz. Ai, mas é minha amiga, ela quer me ver bem. Será de verdade? Ai, mas o meu amigo, ele quer me ver feliz. Será que ele quer de verdade te ver feliz? Será que se ele te ver vivendo a felicidade de verdade, ele vai bater palma pra você? Será que de verdade vai acontecer isso? E você acha às vezes que a voz dele, o que ele tá te falando, tá sendo bom pra você. E na verdade não tá. Na verdade, só está maquiando aquilo que tem que ser curado, aquilo que tem que ser tratado na alma. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente venha vencer, que a gente venha viver o melhor. Deus quer que a gente venha reinar, viver dias maravilhosos, viver coisas grandes. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 41. Olha o que Deus promete para nós. Isaías, capítulo 40, verso 29. Deus dá esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que Deus está querendo dizer? Quando você confia em mim, até aquilo que era para dar errado, eu faço dar certo. Até aquilo que era para ser morte, eu transformo em vida. Até aquilo que era para ser perda na sua vida,
eu faço ser ganho. Por quê? Porque eu tenho o poder disso. Deus tem o poder de todas as coisas. Nós não sabemos. A gente, quando dá ouvidos à voz dos outros e deixa de lado a voz de Deus, ainda que você fale assim, não, mas eu confio em Deus, a pessoa não está confiando. Porque quando ela confia, ela escuta a voz e segue aquela voz. Não, eu acredito em Deus, mas escuto o que o amigo fala, o que o vizinho fala. Olha, isso daí, esse negócio que tu tá aí, eu acho que é uma doença muito grave, viu? Se tu não for procurar, aí a pessoa já vai procurar um médico desesperada. Aí aquilo que era para ser, porque o médico também, ele trabalha com os diagnósticos, com o estudo que ele tem. Né? Então, quando você vai já escutar a voz do povo, ao invés de escutar a voz de Deus, sabe o que Deus está querendo dizer? Ainda que você tenha uma doença, eu tenho capacidade, eu tenho poder para te curar. Deus não impede a gente de passar por momentos ruins, mas Ele vai nos livrar justamente nos momentos ruins. Então o que Deus quer é que a gente venha confiar e esperar nele. Olha o que Deus tem preparado para nós que confiamos em Deus. Isaías capítulo 65, verso 16. Olha o que ele fala. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Olha o que Deus está falando, está prometendo para mim e para você. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, quando a gente faz a vontade do Pai, quando a gente dá ouvidos à voz de Deus e cumpre ali a vontade de Deus, olha o que ele fala, eu vou criar tudo novo. Os teus problemas, o teu passado, as tuas dores, as tuas angústias, tudo aquilo que tu passou vai ficar para trás. Eu não vou permitir com que você traga isso para o teu presente, para o teu futuro. Por quê? Porque o próprio Deus vai tirar da nossa mente, vai limpar a nossa mente, vai curar as nossas feridas, vai curar a nossa alma. Mas quando? Quando a gente dá ouvidos à voz de Deus, quando a gente faz a vontade do Pai. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Sabe o que ele está falando? Ei, vocês vão ter muito mais momentos, vocês vão ter uma vida de alegria, vocês vão ter muito gozo, muito prazer. Não é aquele momento, não é aquele prazer momentâneo de eu saí um pouquinho com os meus amigos, ri um pouco, mas voltou para casa, volta a tristeza, volta a angústia, volta a depressão, volta a crise de ansiedade. Não, é o que Deus fala, eu tô criando para vocês alegria e muito gozo. Por quê? Porque Deus tem prazer em nos ver tendo prazer. Deus se alegra em nos ver alegres. Mas para quem é tudo isso? Para quem dá ouvidos à voz de Deus. Quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, a gente não sofre mais. Porque olha o que ele fala. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Olha o que Deus está prometendo, que a gente nunca mais vamos chorar, não vai ter mais sofrimento, nem voz de clamor, mas vai ser somente alegria, só prazer. Aquilo que te fazia chorar, aquilo que te fazia sofrer, Deus está nos prometendo bênçãos. Deus está nos prometendo
alegria, gozo. Não vai ter mais sofrimento. Porque olha o que ele diz no verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Olha só o que Deus promete. Deus promete que não vai ter mais criança de poucos dias, né, prematuro. Claro, você que dá ouvidos à voz de Deus, você que dá ouvidos ao que Deus, você que faz a vontade do Pai, é isso que Deus nos promete. É isso que Deus nos promete. Ele promete que as pessoas de idade não vão morrer antes do tempo, né? Ele promete que a gente vai edificar casas e nós vamos habitar. Nós vamos colher o que nós plantamos. Sabe o que ele está querendo dizer? Ei, eu não vou permitir que o inimigo tire aquilo que eu vou dar. Aquilo que eu vou fazer, eu não permito com que o inimigo toque, com que o inimigo tire. Por quê? Porque outrora você já fez muito por muitas pessoas, você já plantou muitas coisas na vida de pessoas e você não colheu. Você nunca ajudou muitas pessoas que as pessoas foram lá e viraram as costas para você? É o que Deus está falando, isso não vai mais acontecer. Eu não vou permitir. A vida de vocês vai ser como uma árvore. Como assim como uma árvore? Quando a gente planta uma árvore, a tendência dela é crescer. Não é verdade? E somente para cima. Uma árvore, ela cresce para cima. É só para o alto. Por isso que Deus fala que os meus eleitos vão gozar das obras das suas mãos. Sabe o que Deus está falando? Eu não vou permitir com que você trabalhe e você não consiga ter prazer através do seu trabalho. Não vai pensando também que, eu vou servir a Deus e não vou fazer nada. Não, a gente vai fazer. Mas quem nunca trabalhou e falou assim, meu Deus, cadê o dinheiro? Eu paguei conta e cadê? Não sobrou nada. Eu trabalhei e cadê? Eu não consigo nem ter prazer, não consigo comprar nada pra mim. Eu não consigo ter o prazer de comer um lanche, de ir num cabeleireiro, de comprar uma roupa. É o que Deus está prometendo pra nós. É o que Deus está falando assim, vocês não vão mais trabalhar e não gozar das obras das tuas mãos. E ele fala isso, ele promete até a nossa velhice. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Olha o que Deus promete. Quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente dá ouvidos à voz de Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, olha o que ele fala. Isaías capítulo 65, verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com ele. Sabe o que ele está falando? Vocês não vão trabalhar além do que é para ser trabalhado. Quando você dá ouvidos, quando você faz a vontade de Deus, quando você cumpre os mandamentos do Senhor, é o que ele promete para nós. Por que tem pessoas que trabalham e não vê o dinheiro? Que trabalham o tempo inteiro. E aí sabe o que fala? Eu não consigo servir a Deus porque eu estou trabalhando. E Deus fala, justamente por você estar me servindo, eu quero que você trabalhe menos. E tem pessoas que acham que agora eu estou trabalhando, não posso servir. E Deus fala, ei, mas quando você está na minha presença, quando você está fazendo a minha vontade, eu não vou permitir com que você trabalhe além do que é para ser trabalhado. Eu não vou permitir com que você trabalhe demais. Porque é isso que ele promete, vocês não vão trabalhar debalde. Não vai ser demais. Tem gente que prefere fazer as coisas do homem. Tem gente que está fazendo a vontade do homem e esquecendo a vontade de Deus.
Por isso que não tem tempo para a família, não consegue passear, não consegue ter prazer na vida. Aí depois fala, ai, mas por quê? Aí Deus fala, porque você está me colocando em segundo plano. Você está colocando a vontade do homem, a tua vontade em primeiro. Ao invés de você me colocar em primeiro, se você me coloca em primeiro, eu vou lá e amenizo. Eu vou lá e faço você não sofrer como você está sofrendo. E tem gente que ao invés de fazer a vontade de Deus, tá fazendo a vontade do homem. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que conquistar. Não, porque pensa que tá perdendo tempo. E Deus fala justamente ao contrário. Você está perdendo tempo não fazendo a minha vontade. Porque olha o que ele fala. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação. Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente serve a Deus, Deus não permite que os nossos filhos sejam filhos para a perturbação. Porque são a semente dos filhos dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, olha só que Deus é maravilhoso, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só, e às vezes tem pessoas que falam, Deus não me escuta, Deus não está me ouvindo, e Deus fala assim, ei, se você fazer a minha vontade, antes mesmo que você comece a pedir, antes mesmo que você comece a falar, eu já vou te responder. Antes que você comece a falar, eu já vou te escutar. Olha que prazeroso. É o que Deus está querendo dizer. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus faz a nossa vontade melhor do que a gente pensa. Às vezes você está batendo pé, querendo algo, e Deus fala assim, se você fazer a minha vontade, no momento certo, você não precisa nem pedir. Eu vou te dar melhor do que você está me pedindo. Por quê? Porque Deus tem prazer. Deus não tem... Entende uma coisa, gente. Deus não tem ego de tipo assim, não, eu não vou fazer isso para essa pessoa não se achar. Não, muito pelo contrário. Deus se orgulha quando vê a gente fazendo as coisas certas. Deus é um pai zeloso, um pai que ama. Então Deus tem prazer em nos ver vivendo as coisas boas aqui da terra. Mas para a gente viver as coisas boas, a gente tem que fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque numa empresa não é assim. Numa empresa você não entra, você não tem que cumprir as ordens, as leis que tem aquela empresa. Com Deus é do mesmo jeito. A gente começa a servir a Deus, não é porque você está servindo a Deus que você vai fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, não, vai dar tudo certo. Não, também Deus tem as suas regras. E não são difíceis de se cumprirem as regras de Deus. É só fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos do Senhor. E Ele está prometendo várias coisas. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, diz. Tanto é que o capítulo 65, ele já começa, o subtítulo diz isso. Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Ei, Deus está nos prometendo. Deus não é homem, nem filho do homem para que se arrependa, nem para que volte atrás com a palavra dele. Ele que está prometendo, então ele não vai voltar atrás com a palavra dele. Ele quer cumprir, mas para ele cumprir na nossa vida, a gente também tem que fazer a nossa parte. Quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Quando você faz tudo corretamente, conforme o figurino, né, que nem diz no mundo, fazendo conforme o figurino, conforme tudo que é mandado, tudo que é ordenado, Deus também cumpre conforme tudo que ele prometeu, porque Deus é um Deus de amor. Por isso que ele diz isso, ó. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ei, que Deus possa te abençoar, que essa palavra venha ter te dado um fôlego, um ânimo, uma coragem, uma alegria, uma determinação, que em nome de Jesus você possa viver milagres, você possa viver coisas maravilhosas, coisas grandiosas na presença do Senhor, porque quando a gente dá ouvidos à voz de Deus, a gente vive, a gente prospera, a gente enriquece, a gente anda em caminhos abençoados. Que Deus possa te abençoar,
Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vida venha ser transformada através dessa palavra. É o que eu determino, é o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu acredito em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, envia essa palavra para pessoas. Envia essa palavra para pessoas. Seja um missionário da obra do Senhor. Hoje em dia a internet, ela é para isso, para a gente abençoar a vida do outro, que às vezes você está aqui, o outro está lá do outro lado do mundo. E isso é uma maneira de você também fazer a evangelização. E Deus também vê as nossas atitudes, os nossos atos, e nos promete e cumpre coisas maravilhosas. Fica com Deus. Fica na paz e até a próxima mensagem.